aluno do curso de atualização de motofrete, dando continuidade às nossas aulas. Vamos à aula 5, Lei Federal de Regulamentação do Exercício Profissional. Estudaremos nessa aula a Lei 12.009 de 2009, de 29 de julho de 2009, e as resoluções CONTRAN número 943 e número 930, ambas de 28 de março de 2022. Lei 12.009. A Lei 12.009 regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxista, entrega de mercadorias, serviço comunitário de rua e motoboy. Para o exercício das atividades é necessário 1. Ter completado 21 anos. 2. Possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria. 3. Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. E 4. Estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorefletivos nos termos da regulamentação do CONTRAN. Do profissional de serviço comunitário de rua serão exigidos ainda os seguintes documentos. 1. Carteira de identidade. 2. Título de eleitor. 3. Cédula de identificação do contribuinte. 4. Atestado de residência. 5. Certidões negativas das varas criminais. E, por fim, 6. Identificação da motocicleta utilizada em serviço. Artigo 3º. São atividades específicas dos profissionais. 1. Transporte de mercadorias de volume compatível com a capacidade do veículo. E 2. Transporte de passageiros. Artigo 4º. A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte. A Lei 12.009, que é a que nós estamos estudando, que instituiu a profissão, ela altera, então, o capítulo 13A, do CTB, tudo bem? Que fala da condução de motofrete. Artigo 139A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto. Inciso 1. Registro como veículo da categoria de aluguel. Inciso 2. Instalação de aparador de linha, antena corta-pipas nos termos de regulamentação do CONTRAN. 3. Instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do CONTRAN. E inciso 4. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Parágrafo 1º. A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Continuando, parágrafo 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Artigo 139b. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições. Artigo 5º. O artigo 244 do CTB passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Inciso 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139A desta lei. Inciso 9. Efetuando o transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Gravidade, penalidade, medida administrativa. Infração, grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. Artigo 6º. A pessoa natural ou jurídica que empregar ou firmar contrato de prestação continuada de serviço com condutor de motofrete é responsável solidária por danos cíveis advindos do descumprimento das normas relativas ao exercício da atividade, previstas no artigo 139A
da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e ao exercício da profissão, previstas no artigo 2º desta lei. Artigo 7º. Constitui infração a esta lei, inciso 1, empregar ou manter contrato de prestação continuada de serviço com condutor de motofrete inabilitado legalmente. Inciso 2, fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou motoneta para o transporte remunerado de mercadorias que esteja em desconformidade com as exigências legais. Parágrafo único. Responde pelas infrações previstas neste artigo o empregador ou aquele que contrata serviço continuado de motofrete, sujeitando-se à sanção relativa à segurança do trabalho prevista no artigo 201 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Artigo 8º. Os condutores que atuam na prestação do serviço de motofrete, assim como os veículos empregados nessa atividade, deverão estar adequados às exigências previstas nessa lei no prazo de até 365 dias, contado da regulamentação pelo CONTRAN dos dispositivos previstos no artigo 139-A da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e no artigo 2º desta lei, CTB. Falaremos agora da Resolução CONTRAN número 943, de 28 de março de 2022. Tudo bem? Vamos lá então. Artigo 1º. Esta resolução estabelece requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros mototáxi e de cargas motofrete em motocicleta e motoneta e dá outras providências. Artigo 2º. Os veículos tipo motocicleta ou motoneta, quando autorizados pelo poder concedente para transporte remunerado de cargas motofrete e de passageiros mototáxi, devem ser registrados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal na categoria aluguel, atendendo ao disposto no artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar. Artigo 3º. Para efeito do registro de que trata, os veículos devem ter 1. Dispositivo de proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo, fixado em sua estrutura conforme anexo 4, obedecidas as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação. Inciso 2. Dispositivo aparador de linha fixado no guidão do veículo conforme anexo 1. E inciso 3. Dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado, podendo ser: letra A. Dispositivo de fixação permanente ou removível para instalação do baú, grelha, alforjes, bolsas ou caixas laterais quando da realização do transporte de cargas. Ou, letra B, alças metálicas traseiras e laterais quando da realização do transporte de passageiros. Parágrafo único. O veículo poderá ser utilizado alternadamente para o transporte de passageiros ou cargas, independente da espécie na qual esteja registrado, desde que, quando da prestação do serviço, esteja equipado com dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado, conforme inciso 3 do caput, sendo vedado o transporte simultâneo de passageiros e cargas. Artigo 5º. Os veículos de que trata o artigo 2º devem submeter-se à inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Artigo 6º. Para o exercício das atividades previstas nessa resolução, o condutor deve: inciso 1. Ter no mínimo 21 anos de idade. Inciso 2. Possuir habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos na forma do artigo 147 do CTB. Inciso 3. Será aprovado em curso especializado na forma regulamentada pelo CONTRAN. E inciso 4. Estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorefletivos nos termos do anexo 2. Artigo 7º. Na condução dos veículos de transporte remunerado de que trata esta resolução, o condutor e o passageiro devem utilizar capacete motociclístico com viseira ou óculos de proteção, nos termos de regulamentação específica do CONTRAN, dotado de dispositivos retrorefletivos, conforme anexo 3. Artigo 8º. Além dos equipamentos obrigatórios para motocicletas e motonetas, são exigidas para os veículos destinados aos serviços de mototáxi alças metálicas, traseira e lateral,
destinadas a apoio do passageiro e demais dispositivos previstos no artigo 3º. Parágrafo único. Para o exercício da atividade de mototáxi, o condutor deve atender aos requisitos previstos no artigo 329 do CTB. Artigo 16. O descumprimento do disposto nessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Quais são elas? Então vamos aqui. Artigo 231, inciso 8. Prestação do serviço de motofrete ou mototáxi em veículo que não esteja registrado na categoria aluguel. Artigo 232. Condutor prestando o serviço de motofrete ou mototáxi sem comprovação de aprovação em curso especializado na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 244, inciso 1. Condutor prestando o serviço de motofrete ou mototáxi sem utilizar o colete refletivo ou com ele encoberto. Artigo 244, inciso 8. Letra C. Prestação do serviço de motofrete ou mototáxi transportando carga incompatível. Artigo 244, inciso 9, letra A. Prestação do serviço de motofrete ou mototáxi sem os dispositivos obrigatórios descritos no artigo 3º. Artigo 244, inciso 9, letra B. Prestação do serviço de motofrete ou mototáxi sem autorização emitida pelo poder concedente ou sem submeter-se à inspeção semestral. Artigo 244, inciso 9, letra C. Prestação de serviço de mototáxi transportando combustíveis inflamáveis ou tóxicos ou galões. E o parágrafo único. As situações infracionais descritas nos incisos desse artigo não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no CTB. Artigo 17. Os municípios que regulamentarem a prestação de serviços de mototáxi ou motofrete devem fazê-lo em legislação própria, atendendo no mínimo ao disposto nessa resolução, podendo estabelecer normas complementares conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários dos serviços, na forma do disposto no artigo 107 do CTB. Agora falaremos, para fechar nossa aula, a última resolução proposta, que é a resolução CONTRAN número 930, de 28 de março de 2022. Então vamos a ela. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre a regulamentação do curso especializado obrigatório destinado aos profissionais em transporte de passageiros, mototaxista, e em entrega de mercadorias, motofretista, que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas. Parágrafo único. O curso de que trata o caput será válido em todo o território nacional. Parágrafo 2º. O curso, na forma desta resolução, será ministrado pelo órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal ou por órgãos, entidades e instituições por ele autorizados. Parágrafo 3º. A grade curricular e as disposições gerais do curso especializado a que se refere esta resolução constam do anexo 1. Fechamos aqui, então, certo? A parte da resolução 930, a parte da lei, 12.009, da resolução 943 e da resolução 930. Muito bem, pessoal. Falaremos agora sobre vários direitos previstos pelas leis trabalhistas que foram conquistados ao longo de muitos anos e que você tem também o direito a tê-las, certo? Uma vez registrado corretamente. Tudo bem? Então vamos à leitura. A consolidação das leis trabalhistas, CLT, é considerada uma grande conquista dos trabalhadores. Nela foram definidos os direitos básicos dos trabalhadores e as condições mínimas de trabalho. Traremos a você, caro aluno, os principais direitos previstos pelas leis trabalhistas. Carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social é um documento obrigatório para qualquer profissional que presta serviços a outras pessoas ou empresas. É nela que são registradas as principais informações de carreira do trabalhador, como salários, benefícios, FGTS, seguro-desemprego, entre outros.
Jornada de trabalho. A jornada de trabalho é o tempo em que o trabalhador presta serviço à empresa. Atualmente, a jornada de trabalho é de no máximo 8 horas. Além das horas e jornadas normais, existem as horas extras ou jornadas diferenciadas. Porém, mesmo com elas, existe um limite para a quantidade de horas que um funcionário pode trabalhar por dia. Esse limite é de 10 horas no máximo, e é importante ressaltar que essas jornadas não podem ultrapassar o limite máximo semanal, que é de 44 horas semanais. Salário mínimo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o salário mínimo é o menor valor pelo qual o empregado pode ser contratado. Ele deve satisfazer as necessidades básicas do brasileiro, sendo proibido o salário abaixo desse valor, que atualmente é de R$ 1.412 por mês. 13º salário. O 13º salário é um pagamento extra concedido ao trabalhador. Esse valor deve ser pago no final do ano em uma parcela única até dia 20 de dezembro, ou em 2 parcelas, a primeira até dia 30 de novembro e a segunda até dia 20 de dezembro. Férias remuneradas. Ter férias remuneradas é um direito conquistado pelo trabalhador após completar um ano com registro em carteira. Quem toma a decisão final sobre o período que o colaborador poderá tirar férias é o empregador, mais especificamente o RH, em conjunto com o gestor da área. FGTS. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, garante uma reserva financeira para casos de demissão sem justa causa ou para o caso de diagnóstico de câncer ou AIDS. Para isso, a empresa deve depositar mensalmente um valor correspondente a 8% do salário bruto sem descontos para uma conta em nome do trabalhador na Caixa Federal. Seguro-desemprego. Além do FGTS, o trabalhador pode receber uma assistência financeira em caso de demissão sem justa causa. Para calcular o valor é usado o último salário recebido e a remuneração não pode ser menor do que o salário mínimo. Aviso prévio. No caso do trabalhador pedir demissão, é obrigatório que a empresa seja avisada com 30 dias de antecedência. Se isso não acontecer, o trabalhador tem o direito de receber salário correspondente ao período, juntamente aos seus benefícios e outros direitos conquistados. Vale transporte e vale alimentação. O primeiro é um pagamento adiantado com o valor das despesas para o transporte da residência até o local de trabalho. Podem ser descontados até 6% do salário bruto para o vale transporte. Já o vale alimentação é um benefício fornecido por muitas empresas aos seus colaboradores. O vale alimentação é concedido em forma de crédito, em cartão ou ticket alimentação para os colaboradores adquirirem suprimentos no decorrer do mês, garantindo o bem-estar dos colaboradores. Licença maternidade. A licença maternidade é um benefício concedido às mulheres após o parto. Com ele são dados 120 dias de licença remunerada, garantindo a estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse benefício também pode ser estendido para os pais viúvos ou para o caso de adoção. Fechamos então, pessoal, a nossa aula 5, falando então sobre as leis conquistadas, e que estão presentes na CLT, certo? E também sobre a lei da criação da profissão, lei 12.009, a resolução 943 do CONTRAN e a resolução 930 do CONTRAN, que fala especificamente do curso de formação especializado de motofrete e mototáxi, bem como o curso de atualização também, que é o curso que vocês estão fazendo. Aguardamos vocês na aula 6, dando continuidade ao nosso curso. Um grande abraço. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta referente ao que foi falado e ensinado na aula de hoje, é só mandarem ali no chat, no fórum. Escreva lá que nós prontamente estaremos respondendo. Um grande abraço e até a próxima aula.